Olá, amigos e amigas, aqui é Janete, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez no meu canal. Hoje eu vou mostrar suculentas que se proliferaram com muita facilidade aqui no meu jardim. É um vídeo que eu mostrarei algumas plantinhas que estão bem desenvolvidas ou desenvolvendo aqui no meu jardim de suculentas. Por isso, sejam bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês gostem, do vídeo de hoje, das dicas que darei aqui do meu jardim e que sejam úteis aí para vocês. Se gostarem do vídeo, olha, deixe já agora no começo o seu joinha. Não se esqueça de compartilhar o vídeo e se você não é inscrito, se inscrevam aí no meu canal. Suculentas que se proliferaram ou proliferam, com facilidade aqui no meu jardim. Olha exemplo aqui, gente. A Fantôme é uma graptovéria que fica muito bonita, né? Ela se prolifera rápido, aqui no meu jardim. Há aquelas pessoas que dizem que no jardim não consegue, que as suculentas se proliferem. Mas, por que eu coloquei esse tema aqui no meu jardim? Porque eu vou falar da minha maneira de cultivo e do meu clima, do meu ambiente. Exatamente porque cada um de nós temos experiências, diferenciadas assim no nosso cultivo. É comum nós vermos algumas pessoas dizerem, em alguns canais, que não conseguem cultivar bem uma determinada suculenta, ao passo que nós conseguimos e tiramos de letra. Da mesma maneira, pode acontecer de algumas pessoas conseguirem cultivar com êxito, digamos, tirar de letra o cultivo de uma plantinha que nós não conseguimos. Por que isso se dá? Bom, analisando as suculentas que se proliferam rápido aqui no meu jardim, e que eu não tenho dificuldade de cultivá-la, eu pensei nesse tema. Falar um pouquinho, sobre o que eu observo ao analisar esse assunto, As plantinhas que dá bem no nosso clima, no nosso jardim, no nosso cultivo, digamos assim, na nossa mão, Ao passo que a gente percebe que aquelas plantinhas não se dão bem sobre o cultivo, no cultivo de outras pessoas. E o que eu observo com isso? Eu observo a influência, Não podemos generalizar nada. Nada, em qualquer que seja o assunto, qualquer que seja o segmento daquele assunto do momento, qualquer que seja o segmento da nossa vida, não podemos generalizar nada. Porque cada um é cada um tem seu jeito, tem seu gosto, tem sua personalidade, E assim consegue executar as suas coisas de acordo com o que a pessoa é. No cultivo de planta, no cuidado de jardim, não é diferente. Concordam comigo? Isso não é diferente. Nota-se algumas pessoas não se dão bem ou não conseguiram ainda ter êxito no cultivo dessa suculenta aqui. Essa é a Echeveria glauca, Ela é uma variação e é conhecida como Echeveria glauca. Então, variação da secunda, Então, olha só. Algumas pessoas não conseguem ter êxito no cultivo dessa suculenta. No entanto, são suculentas, Essas echevérias aqui, elas são suculentas que se deram muito bem, se proliferaram muitíssimo aqui no meu jardim. Essas mudinhas aqui, por exemplo, eu plantei bem pequenininha, não faz muito tempo. Logo depois daquele período de chuva, eu fui pegando as mudinhas e espalhando aqui e ali, num vaso e no outro. E elas se deram muito bem.
o que pode estar envolvido no êxito ou não do cultivo de uma suculenta como essa, por exemplo, né? O que eu tenho notado? Bom, eu tenho notado que o clima, os cuidados, o substrato, tudo tem uma influência. Influência grande. Significa que algumas pessoas talvez não saibam cultivar? Definitivamente não, não é esse o caso. É a influência, né? As suculentas se proliferam de acordo com o ambiente. De repente, elas se adaptaram bem, né? Todas elas são bem adaptáveis, né? É só a gente fazer o procedimento certinho. Olha aí que linda de perfil, olha. Então, aí o que acontece? Às vezes a pessoa não tem condição de oferecer um ambiente que favoreça, porque ela mora numa região que talvez seja muito úmida. As suculentas, eu percebo que não gostam muito de umidade. Elas são mais suscetíveis a fungos quando estão no ambiente muito úmido. Eu tenho pouca dificuldade com fungo. Melhor dizendo, não tenho quase problema, né? Não sei se eu expliquei direitinho. Mas por quê? Significa que o meu cultivo é melhor? Talvez, né? Não sei. Mas o que observa-se é porque o meu clima é muito favorável. O meu clima é bem quente. Sabemos que as suculentas gostam de clima quente. O meu clima é bem ventilado, o clima aqui da região. E elas também amam, né? Um clima bem ventilado. Então, o meu cultivo é melhor do que os demais? Não. Essa é a resposta certa, não é? Eu noto que o clima favorece muito, né? A proliferação, o êxito no cultivo, né? E o desenvolvimento dessas suculentas lindas. Essas suculentas aqui, por exemplo, estão muito coloridas. Eu noto que essa posição que eu coloquei esse vaso aqui foi assim, ó, o essencial, um fator determinante para que elas ficassem assim, muito coloridas. Por quê? Porque eu cultivo essa mesma plantinha num local, aqui mesmo nessa parte do jardim. No entanto, ela não está tão vermelha assim. Veja isso. Aqui nesse arranjo, o sedum que eu coloquei aqui como nus balmeriano está numa coloração marrom, laranja para marrom. Note. Marrom, né? Bem bonito, bem colorido, mas com uma tonalidade mais laranja para marrom. E olha esse, como está vermelho. Note, super vermelho. Agora, olha só, como pode influenciar o clima ou a posição que você coloca aí. Aquele que eu mostrei que está laranja, olha lá, está logo ali. No entanto, esse aqui está bem vermelho, né? Muito vermelho mesmo. Agora vamos falar um pouco sobre as suculentas que proliferam, né? Bastante aqui no meu jardim. Eu tenho observado que aqui, ó, essa plantinha, eu tive um pouco de dificuldade. Ela ficava vermelha, ela ficava muito colorida, mas ela não aumentava, não crescia aqui no meu cultivo. Essa daqui é a Sedeveria letizia. Ela ainda está bem vermelhinha, gente. Note, ó, como está vermelhinha. E elas não se desenvolviam. Aí eu coloquei aqui espalhada em um vaso que tem um espaço maior. Elas começaram a se desenvolver e a partir de então começaram a se desenvolver bem aqui no meu cultivo. O Graptopétalo mendonçae. Essa suculenta, ela se prolifera muito fácil e eu acredito que ela aceita, né? Ela vai bem em qualquer clima, ela vai bem em qualquer local, porque
Às vezes a gente está precisando de uma mudinha para poder compor um arranjo. Aí a gente tira assim, ó, uma rosetinha, por exemplo, como essa, e coloca, né, junto assim. Imediatamente, né, assim, ela já nem muda, ela já vai ficando bonitinha, já vai ficando aí, tomando forma, se ajeitando aí no lugar. Quando menos esperamos, tá maior, tá? Esse ajuntamento assim de suculenta linda. Então, o mendonçai é assim, ó, uma suculenta que ela vai muito bem, prolifera rápido, aumenta bastante no jardim e vai formando, né? Esses amontoadozinhos assim que fica muito bonitinho no nosso jardim. Agora eu quero falar dessa lindeza aqui, ó. A Topsy Turvy. Ronione Topsy Turvy. É uma suculenta que tem umas formas que me chamam muita atenção. Linda demais, né? Então, ela se prolifera também muito facilmente aqui no meu jardim. Recentemente, eu estava com essa muda aqui e mais uma. Mas, ao fazer uma limpeza, eu notei tantas mudinhas lindas em volta. Olha aqui, tá vendo? Então, além daquela que eu mostrei, essa daqui também, uma das grandes, né, da mãe. Mas em volta, olha o quanto que proliferou. Tem mudinhas da Topsy Turvy por todos os lados. E são filhotes dessa aqui. Olha só quantas, né? Daqui pra cá. Olha. Quantas mudinhas? Essa não. Aqui até cristatou um pouco. Então é assim. É suculenta que no meu cultivo aqui ela vai muito bem. E ela gostou, né? E se proliferou com muita facilidade. Mais um exemplo de glauca, olha aí, gente. Olha no pezinho, quantas brotações, né? Quantas brotações as suculentas estão tendo aqui no jardim. E um outro exemplo é essa daqui, Crassula capitella campfire. Suculenta que prolifera muito facilmente, que desenvolveu muito aqui no meu cultivo. Então, todas essas são suculentas que amam esse clima que eu tenho aqui. Aqui na minha região é um clima quente. Hoje, especificamente, ele deu uma amenizada, deu uma chuviscada à noite e acabou esfriando agora de manhã. Mas, num geral, o nosso clima aqui no norte de Minas é muito quente e ventilado. Não é úmido, nós não temos clima seco, úmido. Nós temos clima seco. E as Crassula capitella campfire também amam, né? O clima desse jeito. Um clima quente e seco. E penso que por esse motivo elas estão sempre assim, ó. Lindas e bem coloridas aqui no meu jardim. Olha como está vermelha essa mudinha aqui. Aí eu aproveito e espalho elas por todo lado, a mudinha, olha. Nesse espaço aqui não tinha, eram só essas duas aí, ó. Essa daqui que é a Equador, que é linda, maravilhosa. E esse Graptopétulo aqui, né? Esse Fred Ives, né? Que também é maravilhoso, está também proliferando muito. Olha quantas mudinhas aí. Mas aí eu aproveitei e coloquei essa lindeza de Crassula capitella campfire, que é para dar um colorido aí no meu jardim, né? Recentemente eu também peguei mudas e coloquei aqui. Ainda não está colorido, mas essa borda aqui, bem assim, imediatamente quando elas acostumarem, elas ficarão bem coloridas. Gente, olha a Fantôme como está grande e linda. Olha só. Olha a coloração aqui nessa borda de vaso. Talvez isso aqui vai para a capa, olha, do vídeo. Lindo, não é? Então, a Fantôme também, ela se prolifera com muita facilidade. Note aqui quantos filhotes, gente. Se arrancar uma folhinha e colocar aí, pode ter certeza que vai virando novos arranjos florais. Mais uma crássula bem linda e colorida, gente. Olha aqui, ó. Prolifera bastante e dá a gente essa alegria, olha. Como está colorida a Crassula capitella aqui nas cadeiras azuis, né? Eu sou apaixonada por elas.
Essa agave também, né, é muito, na verdade é uma sansevieria, né, desculpem. Olha, ela se prolifera também bastante aqui no jardim. Já está precisando ser retirada. Essa é a Moonshine, Trifasciata Moonshine. Fica linda demais, né? Fica esses amontoados assim, ó. E formam esses maciços, né? No chão, fica lindo, né? Então, são suculentas que proliferam muito fácil, que formam esses amontoados, que ficam lindas e coloridas e que dá uma graça no nosso jardim. E eu quis compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje. Espero que tenham gostado de ver as minhas suculentas, né? E aí, eu gostaria muito de convidar vocês para poder vocês curtir o vídeo e inscrever. Se você ainda não se inscreveu e gosta, né, de suculentas, olha outra aqui. Essa daqui é a Fusca. Olha só que crássula linda. Super vermelha. Mas convido vocês a se inscreverem no canal. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no meu Jardim de Suculenta. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo aqui do canal. Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!